Hoje eu quero apresentar algumas estratégias que podem ajudar na prevenção desse tipo de comportamento e, se eles acontecerem, como faremos e como agiremos, tá bom? Assista o vídeo até o final. Antes de tudo, antes da gente começar esse vídeo maravilhoso, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like se você curtiu o conteúdo e usa os comentários para perguntar. Só assim eu poderei saber como tem sido a interação de vocês com... Eu gosto muito de falar a respeito dessa dica que eu vou dar agora, porque a gente, principalmente uma questão muito cultural, uma questão quase que histórica, a gente sempre coloca, quando a gente quer alguma coisa, a gente diz o que não deve ser feito. Por exemplo, não faça isso, não pegue isso, então a gente sempre vem com esse não na frente. E a dica que eu vou dar hoje é totalmente ao contrário, é que você diga o que você quer que a criança faça. Por exemplo, a criança tira, o tempo inteiro ela tira a roupa, ela tira a roupa, ela tira a roupa. E aí, qual é o jeito que a gente costuma fazer? Não tira a roupa, não tira a roupa, não bagunça o brinquedo, não faz assim com o seu colega, não bate no seu colega. E aí eu vou trocar essa fala, eu vou dizer, veste com uma voz normal, num tom, numa altura boa, não preciso gritar, não preciso fazer expressões que a criança se sinta acuada, nada disso. Veste, guarda, pequenos comandos eu posso utilizar para que a criança tenha melhor compreensão. Então essa dica de pedir para a criança fazer aquilo que você espera, ela é perfeita, porque a gente começa inclusive a mudar as nossas falas em relação às crianças pequenas. A gente começa a ofertar mais repertório para elas, de mais ações positivas, e a gente vai trocando aquilo que a gente não deseja por algo que a gente deseja. Então, nós vamos de mais uma dica. Diminuir o estímulo do local. Por quê? Por exemplo, eu quero que a minha criança... eu olho no relógio, eu vejo que que eu preciso retirar a criança de uma brincadeira, de um parque que é muito comum. Só que eu vejo ao redor da criança ainda tem 1000 baldes de areia, 1000 pazinhas espalhadas. Então, o que eu vou fazendo? Uma dica muito legal. Você vai retirando alguns brinquedos, alguns baldes e vai guardando, porque você vai diminuindo o estímulo daquele local. Porque é a mesma coisa na hora do sono. Se você vai botar a criança para dormir, você vai silenciando a casa. Você não vai colocar lá na sala um som que a criança vai ficar em alerta. Não, a gente vai apagando as luzes, a gente vai diminuindo o tom de voz, a gente vai diminuindo a movimentação da casa. Assim é também no brincar. Se eu quero que a criança, eu sou o adulto da relação, eu sei que daqui a uns 10 minutos nós vamos já partir para uma outra atividade, isso principalmente na escola, que ali, lembra da rotina que eu falei lá no começo, que a gente coloca com as pistas visuais? Então eu já sei que de uma atividade ela vai passar para outra, eu já preciso preparar essa criança. Se eu sei que ela vai precisar lavar as mãos para lanchar, e antes ela está numa atividade de massinha, nós já vamos retirando aos poucos essa atividade anterior. Essa é uma dica assim de ouro e fantástica, principalmente para os pais e para as escolas, para os professores também. Então vamos lá para mais uma dica, uma estratégia assim muito legal, principalmente para a criança que está na idade escolar, ou até mesmo dentro de casa. Nós utilizamos muito agora nessa questão da pandemia. As histórias sociais. São histórias que elas, em pequenas cenas, elas vão dando um comportamento que eu gostaria que a criança fizesse. Lembra da dica anterior que eu falei que a gente fala aquilo que a gente espera da criança? Com as histórias sociais acontece da mesma forma. Nós vamos colocar histórias que as crianças percebam de forma bastante lúdica e numa interpretação bastante fácil o que fazer. A gente, geralmente, nessas histórias, elas têm o que antecede,
o comportamento e a consequência, que nós chamamos de antecedente, comportamento e consequência. Por exemplo, eu posso mostrar, lembra de novo, eu vou dar um lembrete aqui do que queremos que a criança faça. A criança, nós podemos mostrar uma história em que a criança está brincando com um brinquedo, um coleguinha chega junto e a criança dá o brinquedo, divide o brinquedo, isso faz com que elas brinquem felizes. Viram? Tem ali o antes, o durante e o depois. Eu mostro para a criança aquilo que eu espero da criança por forma de figuras, de histórias sociais. Isso foi muito utilizado agora com a questão do coronavírus. Muitas famílias, muitos educadores utilizaram a forma gráfica, as histórias sociais para que as crianças utilizassem a máscara, para que as crianças se familiarizassem com a questão da ruptura da rotina. Então, tudo isso a gente pode utilizar também e é um recurso muito importante, principalmente nessa fase das crianças pequenas, as crianças atípicas, que precisam de repertório para que elas comecem a entender um pouco mais